Vamos falar de Olimpíadas agora, gente, porque nós já estamos com saudades dos Jogos de Tóquio, né, gente? Mas olha só, o Brasil só tem a comemorar. Foi a melhor campanha do país na história. Ao todo foram 21 medalhas conquistadas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. 2 a mais do que o total na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Ítalo Ferreira, Bruno Fratos, Rebeca Andrade, Ana Marcela, Isaquias Queiroz, Herbert Conceição e tantos outros entraram para a história. Paulinha, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do ponto de vista psicológico para alguns desses esportistas. Então, tem uma entrevista bem bacana na Folha de São Paulo, que é com a Carla Di Piero, que é a psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sei que o Adriles não gostou, e até por isso eu trouxe aqui, porque eu vou adorar. Eu vou adorar saber o que é que o Adriles acha sobre isso. Porque ela falou que, enfim, com toda a história que a gente já trouxe aqui da Simone Biles e tal, que Tóquio ficou marcada como uma questão da discussão da saúde mental, né? Como a primeira vez dessa desconstrução dos atletas, como se fossem heróis e tal. E aí ela colocou vários pontos interessantes, né? Primeiro que essa crise sanitária, essa história do coronavírus agravou algumas questões, escancarou algumas questões também em relação aos atletas. Olha o que ela disse, ó, sempre existiu sofrimento, sempre existiu ansiedade, sempre existiu transtorno mental, sempre existiu transtorno alimentar, além de depressão, pânico, inclusive com gatilhos na questão do esporte, da pressão, tudo que envolve um ambiente competitivo. O que acontece hoje é que passou a ser mais falado. Mesmo antes da pandemia, isso já tinha começado e a pandemia aumentou ainda mais. Agora, a gente pode falar sobre a questão que o atleta se sente mais empoderado também para olhar e dar nome a esses problemas. E aí, ela falou também sobre essa questão da desconstrução aqui do atleta. A gente tem aqui até para vocês verem o todo do que ela disse, mas ela disse aqui, ó, o atleta é um ser humano, ele pode e vai passar por momentos difíceis, ele vai poder desistir. O que a gente está desconstruindo é a ideia que tem que ser a qualquer custo, a vitória a qualquer custo. E até sobre a Simone, ela disse, ó, foi muito corajosa, ela carrega o peso nas costas. Ela ensinou que a gente tem escolha e tem a escolha do autocuidado. Então, ela considera que foi uma decisão acertada da Simone. E depois até ela diz aí, ó, vivemos um novo momento em que a gente pode e deve falar sobre esse assunto da saúde mental e sem olhar como vitimização ou mimimi, viu, Adriles? Vejo algumas pessoas recado pro Adriles, enxergando dessa forma. Prega uma coisa na teoria, mas na prática é importante que cada vez mais a gente transmita conhecimento e orientação a respeito da saúde mental. Ela diz, uma coisa é a pessoa estar com medo de uma situação ou ansiosa antes de uma competição. Outra é você ter uma depressão, uma ação suicida. A gente não está falando de mimimi, a gente está falando de doenças graves. E agora o Adriles pode discordar com essa especialista, com essa psicóloga que acompanha o nome da doutora para você discordar dela. 30 segundos. 1 minuto. 30 segundos. É Carla Di 30 Piero. segundos a começar de agora. Não tem desconstrução nenhuma, doutora. Toda a vida, durante toda a história das Olimpíadas e do mundo, o herói é aquele que exatamente enfrenta seus medos, enfrenta suas angústias, seus receios e vence obstáculos ou não. Até Cristo titubeou antes de ser crucificado na cruz, mas ele não titubeou no ponto de vista de desistir em nome da sua saúde mental. Eu volto a dizer, a ação planejada e a ação objetiva ali no ato de foi enfrentar o seu medo é o que torna um herói aquilo que ele é. Um herói, um atleta de elite, o cara que arremessa peso, por exemplo, que no esporte que eu não gosto, mas que vence os obstáculos, é realmente um herói. Agora, não dá para dizer que a pessoa tem coragem da desistência quando você cria um clima subjetivo de uma pessoa que pode estar com medo da pontuação baixa, está abaixo da sua expectativa e prejudicar, assim, o seu país, a sua equipe, como foi o caso da Simone Biles, e fazer com que a desistência em si, a fragilidade em si, seja um valor, que é um valor dessa geração meio almofadinha, que acha que a fragilidade é um valor universal de coragem. Não é. A coragem é superar obstáculos. Não foi o que a Simone fez e foi o que o meu amigo que joga Pinheiro peso da lá Fonseca, fez. por favor. Eu vou arremessar um peso em você já já. Vai lá. O herói dos quadrinhos não existe. A pessoa, o super-homem, aquele que não tem a fragilidade, que não tem nada disso. Isso não existe. É o super frágil. Espera aí, Adriano. Espera aí, meu. Ele ouviu você. Fica quieto. Você ouvi todas as suas baboseiras, agora é minha vez. Fala, baboseira. Agora é minha vez. Vai lá, super frágil. O herói dos quadrinhos, esse não existe. Esse que não existe a fragilidade dele. Todos têm. Quem que é o verdadeiro herói? Quem que é o herói da vida real?
é aquele que nega isso, que finge que isso não existe, esse prepara para si mesmo um abismo. Esse prepara para si mesmo a destruição. O herói é aquele que consegue, mesmo com todos os problemas, com todas as suas fragilidades, consegue muitas vezes ir além. Consegue se superar. Consegue ir mais longe. Calma. Consegue ir mais longe do que as outras pessoas em geral são capazes. Agora, esse também sabe a hora que ele não consegue. Então não vai. É parte dele, é parte do conhecimento dele saber a hora que ele pode ou não. Fica em casa, faz tricô. Você nunca sabe quando vai desengatilhar. Deixa eu terminar a frase. Se uma atleta... Vamos terminando. Só o exemplo da Simone Biles acabou sendo a grande exemplo dessa Olimpíada. Alguém que já venceu provas com osso quebrado, com pedra nos rins, que sofreu abuso e que foi adiante. Ela é uma heroína. Não é. Ela é uma heroína. Se ela chega no momento, com todo esse histórico dela, você sabe que ela não é alguém que desiste por um medinho ou por uma ansiedade, não é isso. Com todo esse... O histórico dela mostra isso. Se com todo esse histórico dela, ela chega ali... Adriles. Posso terminar uma frase? Se com todo esse histórico dela, ela chega ali e na hora H diz, opa, eu cheguei num ponto tal que eu perdi até mesmo a noção do espaço. Eu vou colocar em risco a minha vida aqui. Ela fez a boa decisão de parar. Outros no passado que não tomaram essa decisão ficaram paraplégicos ou até morreram. Fala ela tomou milhão, Joel. Ela tomou a decisão correta. Ela desistiu que a pontuação dela estava baixa. A pontuação estava baixa porque ela não conseguia pular. Você vai acreditar a pontuação estava baixa. Olha o que eu vou jogar.